Boa noite. Boa noite, Mari, Donan, Pascoalito, fã de esporte. O placar, ele reflete, porque como disse o Donan, o Flamengo foi superior. Se tinha um time que merecia sair com a vitória do Maracanã, era o rubro-negro. Só que tem essa discussão, né, sobre justiça, se foi pênalti ou se não foi. Se você ganha de 1-0 com um pênalti inexistente, aí já dá para discutir. Mas não dava para discutir se poderia ter sido 2, 3... Poderia ter sido muito mais, né? Se fosse o Lohan no primeiro tempo, por exemplo, um pouquinho mais eficiente, tivesse um pouquinho mais de pontaria, já no primeiro tempo, o Flamengo deveria ter ido para o intervalo com uma vantagem até significativa. O Fluminense também contribui, né? A gente está vendo aí a tradicional saidinha do Fluminense levando os corações tricolores ali, né? A quase sair da boca. E então o Flamengo foi arrastando o jogo e não conseguia fazer o gol. O Fábio fez uma defesaça com o pé direito, insana, né? Então, quer dizer, por produção, por desempenho, resultado mais normal. Era o Fla-Flu dos extremos da tabela, né? O líder contra o lanterna. Então, a gente já imaginava que seria um domínio. Lembrando que o Flamengo continua nesse processo de Copa América muito desfalcado e ele só perdeu pontos para o Furacão, né? Ele venceu, são 10 pontos de 12 possíveis, né? Desde que ele está nesse período de desfalques. O que me faz crer que o Flamengo encaminha muito bem aí esse primeiro turno para tentar ficar com pelo menos esse título, né? Na metade inicial do campeonato. O Flamengo, se ele consegue sobreviver à Copa América, como ele está sobrevivendo... E bem, né? E bem, vai ser difícil depois segurar quando tiver todo mundo à disposição do Tite. A gente falava sobre esse primeiro tempo de oportunidades, aí a defesa do Fábio ali quase de handball, né, Pascoal? Porque a gente já viu 1, 2, 3 com o Lohan, com o Gerson, isso aí com oportunidades para o Flamengo sair na frente. O Lohan teve muitas oportunidades. Às vezes não está naquele dia propício para uma jogada espetacular e acaba não conseguindo finalizar. Nessa aí ele até consegue achar bem do outro lado o companheiro para bater, mas não sai a chapada correta, né? Porque era Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo não consegue bater. E caiu na perna boa, na esquerda, né? Mas ele não consegue fazer a chapada perfeita para a bola entrar do outro lado do goleiro Fábio. Então, para mim o Flamengo foi muito superior. O Fluminense tentou esfriar o jogo o tempo todo. O Fluminense parecia que não estava muito disposto a ter um embate, um confronto com velocidade, um confronto mais intenso na partida. O Diniz fez a escalação do Diniz no começo da partida, deixou o torcedor um pouco com o pé atrás, o Martinelli de zagueiro de novo. Enfim, o Fluminense tem sérias limitações no aspecto quando tem a posse de bola, a velocidade para sair em cima do adversário, a criatividade para poder fazer as jogadas. E olha que a gente está falando de jogadores que estavam em campo com muita qualidade, como por exemplo o Ganso, né? Mas é um time lento, previsível. O Fluminense precisa ter um choque de realidade no futebol brasileiro, no que se refere à intensidade, à velocidade, à pressão na saída de bola. Tem muitos requisitos que o Fluminense precisa exercer e não exerceu, por exemplo, nessa partida. O resultado, se você falar assim, eu acho que justiça, o futebol tem um critério de justiça. Você tem a chance e faz o gol. Isso é justiça no placar. 1-0, vitória do Flamengo. Agora, o pênalti... Há um ponto de interrogação, acho que a gente tem que discutir a respeito dessa penalidade máxima. A Renata Ruel chegará daqui a pouco, Pascoalzinho, aqui no nosso estúdio, para falar sobre a penalidade, tá? Tanto da reclamação do lado do Fluminense e dos torcedores do Flamengo que com justiça pedem, também concordam com a marcação da penalidade. O Diniz foi expulso no final, reclamando, né? Não é bem uma novidade, o Lima também, né? Então, o Fluminense vai reclamar muito. Mas para você, se foi pênalti? Eu não estou convicto do pênalti, não. Eu acho, assim, no primeiro momento, é claro que quando a Renata ela vem explicar, eu acho que ela consegue apresentar alguns outros, um outro olhar pra gente. No primeiro momento, eu achei pênalti, pela perna dele, do Calegari, que sobra ali atrás no Bruno Henrique. Não sei vocês. Eu não tive a impressão de pênalti. Eu estava até com a Renata na redação, ela vai vir, a gente vai falar mais. Não dá spoiler, não. Não vou dar o spoiler. Eu não tive a impressão de pênalti nesse lance, não. Tá. Aliás, um jogo com outros lances também que a torcida do Flamengo reclamou, né? Lance ali do Ganso com o Davi Luiz. Mas esse especificamente eu não achei pênalti, não. Não achou? Não, eu fiquei até com uma impressão... Mas você achou que foi uma falta do Bruno Henrique? Então, eu fiquei com a impressão que na briga ali pelo espaço, o Bruno Henrique, em velocidade, ele tira o equilíbrio do Calegari e aí, a partir disso, o Calegari cai e tem um impacto por baixo. Tá. Então, achei que foi mais falta do Bruno Henrique do que um pênalti.
exatamente nesse lance. Mas tem debate, né? Uma questão interpretativa. Você achou, Pascoal? Eu achei que o Bruno Henrique vem na bola, ele tem uma imposição física muito forte, porque ele é muito forte e é maior do que o Calegari. O Calegari tinha acabado de entrar, né? E tem um braço ali. Essa é a discussão. O braço, no movimento, ele tira o jogador do Fluminense da jogada. Se aquele braço funcionou como alavanca para tirar o Calegari da jogada, a jogada tem que ser paralisada ali. Porque depois é tudo uma questão de movimento mecânico. É a consequência do primeiro ato. É movimento mecânico, porque o Calegari cai, conforme ele cai, o Bruno Henrique tropeça na perna dele e cai também. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Teve um lance na lateral do campo aqui, que o Martinelli prendeu uma bola, o Pedro chutou o Martinelli, foi um negócio meio traumático ali na beira, e o árbitro não deu nada, não marcou rigorosamente nada, deu a posse de bola para o Flamengo. Então, eu tenho algumas coisas que eu vejo no campo de jogo, que o árbitro marca e depois deixa de marcar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu preciso saber, da Renata, se ela puder explicar, por favor, se é esse movimento do braço, que é o braço esquerdo. O movimento do braço esquerdo é capaz de tirar o jogador da jogada. Se esse braço tirou, a jogada está parada ali. Caso contrário, o movimento do braço, tá vendo? Uhum. Se o braço esquerdo, se essa jogada para no braço esquerdo, é falta. O que me deixa um pouco alarmado é que o VAR fez a chamada intervenção silenciosa, né? O VAR está analisando tudo e o árbitro fica com a marcação de campo. Ficou com a marcação de campo. Eu gostaria de uma explicação a respeito disso e confesso para você que eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Então, aí está, né, galera? E só tem uma coisa a falar para vocês, cara. Hashtag segue o líder, que o Flamengo continua líder do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o Mengão continuou a sua liderança, o seu reinado no Campeonato Brasileiro. Vitória de 1-0, assim como eu havia previsto. Duvidava muito que o Fluminense ia facilitar a vida do Flamengo, certo? E o Palmeiras, mesmo com a vitória, atualmente ainda está rodando o jogo do Palmeiras contra o Juventude, atualmente está 1-0, né? E mesmo com a vitória do Palmeiras, o Flamengo continua líder. Um pontinho de diferença, um pontinho de liderança que faz a diferença entre o Flamengo e o Palmeiras, né? Que mantém a liderança do Mengão. E, cara, foi um jogo bem equilibrado. O Fluminense, apesar de uma fase, não ia nem ferrando facilitar a vida do Flamengo, né? Porque além do clássico, como eu já disse várias vezes aqui, teve protesto, então o pessoal tava aqui, ó, tava com a faca no pescoço contra esse protesto, né? Se continuar essa derrota, o Fluminense, ó, a situação do Fluminense tá nada boa, e com essa derrota pro Flamengo só fica ainda pior. E o Fernando Diniz continua cada vez mais caminhando pra forca, né? Se já não está na forca, tá na guilhotina. Só falta, ó, daqui a pouco vai descer a guilhotina no pescoço de Fernando Diniz. E, cara, eu consegui aqui no vídeo uma imagem bem interessante, que são os números da partida. Observem bem. O Flamengo não teve a maior posse de bola do jogo. Foi bem parelho, na verdade, aos 54-46 pro Fluminense. Mas olha só isso, cara. 14 finalizações do Flamengo e 2 do Fluminense. O Fluminense, apesar de ter tido mais de 50% de posse de bola, chutou míseros 2 chutes no gol. O Flamengo chutou 14 vezes. O Fluminense, mesmo tendo 54% de posse de bola, chutou 2 vezes ao gol. E nenhuma no gol. Chutou 2 vezes, eu falei errado, chutou 2 vezes, mas no gol não foi nenhuma, porque ó, 2 finalizações e certas, nenhuma. Uma grande chance, o Flamengo teve 6. Infelizmente, nesse jogo, teve uma grande quantidade de chances perdidas. De senhor Lohan e do Gerson também. Teve uma bola que o Gerson chutou pra fora. Infelizmente, o Flamengo teve muitas chances perdidas nesse jogo. Criou bastante, cara. Principalmente no primeiro tempo. Mas perdeu várias, infelizmente, ó. Ações na área rival, 34 do Mengão, 5 do Fluminense, 26 desarmes do Mengão e 17 do Fluminense. Isso aqui tá certo, o Fluminense teve mais posse de bola, o Flamengo precisou desarmar mais vezes, cara. Mas o Flamengo saiu com a vitória, né? Infelizmente, teve muita chance perdida.
essa vitória de 1-0. Poderia ter sido tranquilamente uns 2, 3, talvez 4, porque o Flamengo, como eu já disse pra vocês, perdeu muita chance. Os números e o jogo demonstram isso. O Flamengo, infelizmente, perdeu muita chance. E bota isso na conta do Lohan. Ele, infelizmente, perdeu várias chances. De 6 chances perdidas, vamos olhar aqui novamente quantas grandes chances. De 6 grandes chances, pode botar umas 3 na conta do Lohan. Pelo menos que ele perdeu muita grande chance, cara. O Fábio defendeu bastante, mas teve muito gol fácil, bobo, que o Lohan acabou perdendo. Mas no geral, o Flamengo continua o líder, né? Hashtag segue o líder. E cara, se manter nessa onda, se o Flamengo manter a liderança, eu acho que não perde mais. Porque quando voltar a cavalaria, quando voltar a Arrascaeta, quando voltar o De La Cruz, principalmente, que é atualmente a peça mais importante do Flamengo, que é o senhor De La Cruz. De La Cruz é uma chave fundamental. O cara é uma parte crucial do sistema do Flamengo atualmente. Quando chegar o Varela, quando chegar o Vinha, o Beijinho não tá tendo um grande desempenho, mas tava lesionado, vamos dar um desconto pro Beijinho, né? Mas quando voltar o Vinha, quando voltar o Varela, quando voltar a Rasca, quando voltar o De La Cruz, quando o Cebolinha recuperar de lesão, você pode colocar, cara, se o Flamengo não perder a liderança agora, eu duvido que quando voltar o Arrascaeta, o De La Cruz, o Vinha, o Varela, o Cebolinha de lesão, eu duvido muito que o Flamengo vá perder a liderança. Eu duvido muito que o Flamengo vai perder a liderança. Se conseguir manter nesse meio tempo de Copa América, que o Flamengo tá sem todo mundo, tá sem seu meio campo inteiro, esqueci de colocar o Pulgar, esqueci de colocar o Pulgar na lista, o Flamengo, cara, eu acho que não perde mais a liderança. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que se manter agora, quando os caras voltarem, só vai reforçar e fortificar a liderança. Eu acho, é ousado falar isso, mas eu acho que isso pode acontecer. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Relembrando não, porque eu ainda não falei, né? Pedindo pela primeira vez. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!